Saúdo a todos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Caros alunos, professores e superintendente da Escola Dominical e demais amigos, sejam bem-vindos aqui para assistir mais um vídeo onde nós estamos aqui comentando as lições bíblicas da Escola Dominical. A Escola Dominical é uma das maiores e melhores escolas do mundo, pois nós aprendemos a preciosa Palavra de Deus continuamente. E a lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 6, cujo título é O Impiedoso Mundo de Lameque. Vamos tomar por base o textuário dessa lição, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Desde que o homem estava na presença de Deus, este habitava num lugar perfeito, um lugar de delícias, o paraíso, o jardim do Éden. Mas quando o homem pecou, desobedecendo a Deus, eles foram expulsos daquele jardim e passou a viver o resto de sua vida até a morte, na terra onde ele teria que tirar o seu sustento no suor do seu rosto. E, brevemente, a morte. Porque Deus havia dito que, porquanto és pó, ao pó tornará. Tudo isso por causa do pecado. A queda da humanidade foi a pior coisa que aconteceu na vida humana. Porque o pecado ele não ficou só entre Adão e Eva. O pecado passou a todos os seus descendentes. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Mesmo que o homem tenha sido expulso do jardim e que a terra tornou-se amaldiçoada por causa do pecado, a terra não era um lugar difícil de se viver. Mesmo após a queda, o mundo ainda era maravilhoso. A Bíblia fala aqui, dentro da nossa lição, que o mundo, após a queda, era um mundo maravilhoso porque era um mundo que tinha a fartura do pão. Era um mundo sustentável. Tudo que se plantava dava. O homem não tinha falta de nada, apesar de haver pecado. Era um mundo onde se tem a saúde perfeita, porque o homem chegava a ter mais de 900 anos. Isso prova que tinha uma saúde perfeita. Mas com o pecado generalizando, esse processo que o homem tinha uma vida longeva passou a ser diminuído ao longo do tempo. Mas os homens chegavam a mais de 900 anos. Isso prova saúde perfeita. Era um mundo onde tinha beleza perfeita. Um mundo onde tinha tecnologia avançada. Os descendentes ali, os descendentes de Adão, é claro, eles tinham desenvolvido técnicas, artes, outras profissões, inclusive começaram ali a trabalhar com ferro, com cobre, outros materiais, a desenvolver instrumentos musicais. Tudo isso era característica daquele mundo. Tudo para crescer e desenvolver. Mas, com o pecado dos nossos primeiros pais, seu filho Caim cometeu um pecado hediondo, matando o seu irmão de uma forma fria e banal. O pecado começou a se multiplicar. Os descendentes de Caim foram homens violentos e grandes pecadores diante de Deus. Eles encheram a terra de violência. E a nossa lição, falando aqui do impiedoso mundo de Lameque, Lameque, ele era
um dos descendentes de Caim. A Bíblia aqui, podemos dizer que fala de duas linhagens, pois que existem dois Lameques aqui no livro do Gênesis. O primeiro Lameque, que a Bíblia fala, está no capítulo 4 de Gênesis, que é descendente de Caim, da linhagem de Caim. O segundo Lameque que a Bíblia menciona está lá no capítulo 5 de Gênesis, que é da linhagem de Sete. A linhagem de Sete é uma linhagem de homens piedosos, homens que temiam e invocavam o nome do Senhor Deus. Porém, os da linhagem de Caim eram homens perversos, eram homens maus, homens que não tinham temor a Deus. Já não bastasse o crime, o primeiro homicídio cometido pelo filho de Adão, Caim, Lameque ele aparece no cenário da história bíblica cometendo um crime duplo. Foi o primeiro bígamo, matou dois homens por motivos fúteis, e toda a sua geração era uma geração de pessoas que não temiam a Deus. Então, os pecados de Caim, de Lameque, se multiplicou de tal forma na terra que aquele mundo que, apesar de ser maravilhoso após a queda, foi marcado por causa dessa multiplicação do pecado. Por isso que o texto diz que e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação do pensamento de seu coração era só má continuamente. Isso era os descendentes de Caim, a linhagem de Caim. Dentre eles se destaca Lameque. Era um homem violento. Então, a multiplicação do pecado, a influência dos descendentes de Caim, viria lá na frente não só corromper a terra enchendo de violência e de maldade, mas também a depravar até mesmo a linhagem de Sete. No segundo tópico da nossa lição, fala sobre um mundo totalmente depravado. Com a multiplicação do pecado, o mundo ficou depravado. Por quê? Duas linhagens. A linhagem piedosa de Sete, onde tem homens que temiam a Deus. A linhagem de Caim, de homens ímpios, que encheu toda a terra de violência. Aí nós vemos que aquele mundo ele estava tão depravado porque a devassidão sexual era grande. Os homens não tinham pudor, não tinham senso moral. O mundo estava corrompido pela devassidão, a prostituição, todas as práticas ilícitas. Os homens estavam ali vivendo de uma forma totalmente degradante diante de Deus. Não bastasse a devassidão sexual, a terra passou também a ser cheia de violência sem limites. Os homens ficaram tão violentos, começaram a desenvolver armas, começaram a praticar toda sorte de violência, se tornando verdadeiros selvagens. Imagine um mundo onde a devassidão toma conta e a violência. Como diz as Escrituras, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aquele mundo estava assim. Parece que ninguém tinha temor a Deus. Parece que Deus nunca existiu naquelas pessoas. Eles estavam vivendo como se não estivesse com a responsabilidade de nada. Deus não existia para aqueles homens. Tanto é que Jesus ele menciona um pouco desse período, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento,
Os homens só viviam de festas constantes e orgias e toda sorte de prostituição. Pegavam as mulheres que eles queriam e casavam, tomavam para si conforme eles escolhessem. Então ficou uma coisa descontrolada. E não era isso o ideal de Deus. O homem pecou, foi expulso, mas não era para o homem sair se entregando a todas a sorte de pecado. O homem estava saindo do ideal de Deus. Não foram buscar Deus. E ainda por cima, a linhagem de Sete foi corrompida porque os filhos de Sete começaram a ver as filhas dos homens, que eram formosas e bonitas, e começaram a tomar para si mulheres, misturando as linhagens. E desde então, corrompeu-se. Uma outra característica desse mundo depravado, nos dias de Lameque, é a resistência à graça divina. Um mundo onde a devassidão era constante e a violência. Ninguém tinha temor a Deus, ninguém se preocupava com o pecado. Só queriam praticar as obras da carne. Desde então, toda manifestação da graça divina era resistida por aqueles homens, porque eles eram grandes pecadores diante de Deus. Então Deus se entristeceu, né? Nós vemos algumas expressões na Bíblia que é antropomórfica, pois Deus havia se entristecido. Deus não criou o homem para esse ideal. O homem estava se multiplicando na terra e junto à maldade, à violência, à prostituição. Ou seja, o pecado se multiplicou. O pecado não ficou ali entre Adão e Eva. Caim pecou matando seu irmão. Os descendentes de Caim encheu a terra de violência. Então, a Bíblia dá esse testemunho que o coração do homem, o pensamento dele era só maldade e violência. Aí nós temos aqui um texto no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 6, que diz o seguinte: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ora, aqui nós vemos uma expressão antropomórfica, ou seja, sentimentos humanos aplicados à divindade. Não é que Deus ele se arrependeu e voltou atrás. A Bíblia diz que Deus ele é imutável, ele não muda, ele é perfeito. Mas Deus simplesmente mudou de atitude conforme o comportamento humano, pois o homem não estava cumprindo o ideal de Deus. Voltou-se para o pecado e Deus também mudou de atitude, porque Deus não queria que aquela geração de homens pecadores e violentos, malignos, se multiplicasse ao longo dos anos em suas gerações. De forma alguma. Então Deus decidiu destruir aquele mundo, acabando com aquela linhagem de homens ímpios. E Deus, para fazer isso, ele apenas pôde contar com uma família. Noé, que era um dos tementes da descendência de Sete, da linhagem que temia o Senhor. Noé, ele teve o compromisso da parte de Deus de construir uma arca, porque Deus havia decidido destruir aquele mundo com as águas do dilúvio. E Noé passou a fazer a arca, que representava o único meio de salvação daquela geração. Noé construiu a arca e, segundo a Bíblia, Deus disse que não ia contender com o homem para sempre.
portanto os seus dias seriam 120 anos. E daí foi o tempo que Noé passou construindo aquela arca. Noé ele foi um pregoeiro da justiça. Noé ele anunciou aquele juízo. Todo esse tempo que aquela geração tinha para ouvir o que Noé havia anunciado e estava anunciando, era o tempo suficiente para que os homens ouvissem, compreendessem o seu estado pecaminoso, se arrependessem e voltassem para Deus. Todos aqueles que se arrependessem tinham o direito de entrar na arca e ser salvo das águas do dilúvio. Mas, infelizmente, aquela geração não se importava. Noé foi zombado. Deus parece que não existia para aqueles homens, e aqueles homens continuaram mergulhados na prática do pecado. Até que chegou o dia em que Noé entrou na arca, com a sua família, os animais para preservar, porque Deus estava querendo fazer uma nova geração de homens, destruindo todos aqueles que estavam mergulhados na violência do pecado. E através de Noé e daqueles que se arrependessem, uma nova vida para uma nova geração. Mas infelizmente os homens não se arrependeram, zombaram de Noé, e o que acontece? Noé entrou na arca, Deus fechou por fora, e veio as águas do dilúvio e levou a todos. Deus acabou com a linhagem de Caim, de homens ímpios e pecadores. Todos aqueles que não se arrependeram, que não quiseram e rejeitaram a graça divina, foram consumidos pela água do dilúvio. Então, a mensagem que nós aprendemos com essa lição é que o mundo de hoje não é diferente daquele nos dias de Noé, pois a devassidão e a violência são tão exaltados na atualidade que os homens atualmente vivem como se Deus de fato não existe. Mas nós, como Igreja de Jesus Cristo, à semelhança de Noé, pregamos o Evangelho e estamos certos que o juízo de Deus há de vir sobre este mundo contra aqueles que praticam a iniquidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.